Fala família vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo mais um vídeo aí com o quadro Jogos da Minha Vida, que excepcionalmente vai ao ar nesse domingo à noite, tá? Pera aí, pessoal, só uma ressalva, tá? Eu tô editando esse vídeo agora, e agora é de segunda, madrugada de segunda para terça-feira, ou seja, esse vídeo não vai ao ar no domingo à noite não, tá? Ele tá indo ao ar de segunda, a madrugada de segunda para terça-feira. Infelizmente, domingo eu não tive tempo de editar o vídeo. Eu gravei até ele no sábado, cara. Acho que foi no sábado. Não, foi no domingo. Até gravei ele no domingo. Mas não tive tempo de editar, de colocar ele no YouTube, não, tá? E hoje também durante o dia foi corrido por causa do trabalho, enfim. Então esse vídeo vai estar indo pro ar agora aí na madrugada de segunda para terça-feira, tá? Só para ficar mais explicado. Segue o vídeo aí. Vou postar esse vídeo domingo aí de noite, após o jogo do Vasco hoje, né? Como prometido, né, pessoal? Eu parei com os vídeos longos, né? Na verdade, eu estou dando um tempo para ver que caminho que o canal vai tomar, né? Uma vez que eu tô sem tempo para muita coisa, trabalhando fora e tudo mais, né? Não consigo me dedicar ao canal 100%. Estou fazendo os vídeos curtos à medida do possível. Ontem não fiz quase nada, só fiz de noite, né? Enfim. Mas o quadro dos Jogos da Minha Vida, como é o final, nos finais de semana, né? E agora vai ser aleatório, ou sábado ou domingo, independente de ter jogo do Vasco ou não, tá? Vai ser no momento que eu puder fazer, porque tem domingo que eu trabalho, tem domingo que eu não trabalho, vai ter final de semana que eu vou trabalhar o sábado e o domingo, né? E eu vou fazer da maneira que der, né? Eu vou fazer da maneira que eu conseguir fazer aqui no canal, né? E eu vou trazer aqui para vocês dois jogos contra o Faísca, tá? Contra o Botafogo. Peraí, deixa eu ajeitar só um pouquinho a câmera aqui, gente, que ela tá meio mal centralizada. Ela está pegando coisa que não tem que pegar. Enfim, eu vou trazer aqui dois jogos contra o Faísca, contra o bairro, né? O Botafogo, emblemáticos aí que eu fui no Maracanã. Um deles é ainda, né? A gente ainda vai falar de 1995, que não foi um ano muito bom para o Vasco, foi um ano complicado demais. O time do Vasco era muito ruim mesmo, tá? Apesar de ainda terem jogadores ali como o Ricardo Rocha, terem jogadores ali como. é, Agora está me falhando um pouco a memória. Tem jogadores ali como o William. O William, não sei, não me lembro se o William estava ainda, cara, no Vasco, mas assim, Leandro Ávila, né? Tinha jogadores ali bons ali no Vasco. Pimentel, tinha o Carlos Germano, que tinha vindo da base. Ainda tinha jogadores ali bom. Luizinho, próprio Luizinho Quintanilha, né? Ainda tinha alguns jogadores ali que se salvavam, mas eram poucos, tá? O time do Vasco na sua totalidade, né? O time do Vasco num todo, vamos dizer assim, era muito ruim, tá? Então tem um jogo de 95 que eu vou trazer aqui, dos atacantes emblemáticos que o Vasco teve, né, cara? O vídeo anterior eu trouxe o jogo contra o Urubu, que foi 1-1, e ele com o ataque dos sonhos, né? E a torcida do Vasco ironizava, gritava nas arquibancadas, zoava eles, dizendo pior ataque do mundo, pior ataque do mundo, né? Eles falavam que tinha o melhor ataque do mundo, e a torcida do Vasco sacaneava o Urubu, dizendo pior ataque do mundo, pior ataque do mundo, para um pouquinho, descansa um pouquinho, pior ataque do mundo. Era uma propaganda que tinha na televisão, que tinha uma musiquinha, né, parecida com essa, e o torcedor do Vasco, como sempre criativo, adaptou para sacanear o Flamengo por causa do ataque. Romário, Sávio e Edmundo, né, que eles diziam que tinha o melhor ataque do mundo e tal, e o torcedor do Vasco sacaneava eles com isso. E o Edmundo nessa fez gesto obsceno para o torcedor do Vasco, porque a torcedor do Vasco também estava pegando no pé do Edmundo na hora,
Não mostrou no vídeo, tá? Quem viu o vídeo aí, quem assistiu o vídeo, o vídeo que eu trouxe, essa parte não pegou, infelizmente, na época as imagens não pegaram, tanto é que o Edmundo não foi nem suspenso, ele não foi nem punido na época por nada, porque as imagens da TV não pegaram a atitude do Edmundo. Mas eu estava no Maracanã e eu vi, né? E alguns fotógrafos flagraram também o Edmundo fazendo gesto obsceno lá para a torcida do Vasco. Eu estava no Maracanã e eu vi, né? Agora eu vou trazer dois jogos aqui contra o Botafogo, um de 95, né? Enquanto teve o Marcelo, atacante Marcelo, protagonista daquela partida contra o Urubu, eu vou trazer o atacante Clóvis, cara. Olha só, o Clóvis fazendo um gol no Botafogo, o Vasco vencendo o Botafogo de 1-0 em 95, com um gol de Clóvis, dando uma meia-lua no goleiro Wagner. Um gol, porra, um golaço, cara. Ele recebeu uma bola enfiada pelo Luizinho. Acabei de citar aqui o Luizinho. A jogadaça do Luizinho, a lá Giovani, né? E deixou o Clóvis na cara do Wagner, que ele deu uma meia-lua ali, um drible da vaca no Wagner, fez 1-0 e o jogo acabou, terminou 1-0 Vasco naquela partida, que foi muito engraçado, cara, que todo a torcida do Vasco gritando, olê, 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 Clóvis, Clóvis, o artilheiro é o bate-bola, Botafogo, como é que é? Botafoguense, seu boiola, o artilheiro é o bate-bola, porque Clóvis, né, também remete ao bate-bola aqui, né, a fantasia de bate-bola aqui no Rio de Janeiro, também é chamada de Clóvis em alguns lugares. Cara, foi muito engraçado esse jogo foi muito emblemático. Eu vou trazer os melhores momentos, porque eu não consegui achar o jogo na íntegra, infelizmente. E por isso eu vou trazer um jogo de 96, aí a gente vai pular para 96, um jogo que eu fui contra o Botafogo, que o Vasco venceu de virada de 2-1. Aí eu vou contar essa história desse jogo aí de 96, gente, que é o seguinte, o time do Vasco ainda era muito ruim, tá? Já tinha vindo Ramon, já tinha vindo o Juninho Pernambucano, já estava no time, né? O Vasco tinha contratado o Juninho Pernambucano em 95. O atacante Leonardo era a principal contratação vinda do Sport e o Juninho Pernambucano veio de contrapeso. E no final das contas, o Juninho Pernambucano vingou e o Leonardo foi devolvido ao Sport, tá? O Leonardo não conseguiu vingar o atacante Leonardo, tanto é que tivemos esses atacantes aí, Marcelo, Clóvis, por quê? Porque o Leonardo, apesar de ser titular nessa partida, ele não vingou. Enfim, então tinha Juninho, tinha o Ramon. Ramon veio em 96, Ramon Menezes, né? Já tinha o Felipe subindo da base, já tinha o Pedrinho subindo da base, ou seja, o Vasco já estava começando a formar aquela espinha dorsal, aquele time campeão brasileiro de 97. E quem voltou ao Vasco foi o Edmundo em 96. Isso aí, gente, o filho pródigo, depois de ter passado ali umas aventuras, né, no time da Gávea, o Edmundo, que acabou com a vida dele jogando pelo time da Gávea, não rendeu, não foi bem, foi achincalhado e o pior de tudo, teve um acidente automobilístico feio, fazendo três fatalidades ali, 3 pessoas faleceram nesse acidente. Se eu não me engano, acho que uma pessoa que estava com ele no carro e o casal, que eles bateram no carro de um casal, e o casal veio a falecer, tá? Então, eu não sei se foi uma vítima fatal ou 3 vítimas fatais, alguma coisa do tipo, cara, eu não me lembro, realmente eu não vou me lembrar, tá? Eu sei que teve um óbito, pelo menos. Teve uma menina que estava com ele que ficou com problemas de coluna pro resto da vida, por causa desse acidente, e teve muita controvérsia nessa época aí, o Edmundo chegou a ser preso quando já estava jogando no Vasco novamente. Ele foi preso por alguns dias, mas depois a justiça soltou ele. As vítimas falaram que ele não estava arcando com as despesas do tratamento das pessoas que estavam no acidente, coisa e tal. Parecia que tinha ali umas 2 ou 3 meninas ali com ele dentro do carro, alguma coisa, mais um amigo, né? E foi feio, cara, foi feio o acidente. Ele ficou com hematoma aqui na testa, aqui, horroroso por anos, tá? Se você olhar para a testa dele, até hoje você vê uma protuberância aqui no meio da testa dele, porque ficou um vermelhão aqui, que ele bateu, acho que foi o airbag que bateu na cabeça dele, criou um hematoma, um ovo gigante assim, vermelho, e aquilo ficou por dias aí, acho que até hoje não sumiu direito, tá? Até hoje ainda tem uma sequela.
E o Edmundo, cara, só se arrasou no Urubu, né? Quem vai para esse clube é isso daí, né? Entrega a alma ao diabo, infelizmente. E o Edmundo volta em 96 ao Vasco da Gama e é um dos protagonistas dessa partida de 96. Eu fui a esse jogo, né? Eu marquei com meu tio lá na estátua do Bellini. Eu já contei essa história aqui. A gente entrava pela estátua do Bellini, né? Apesar do Vasco, da torcida do Vasco entrar pela rampa do metrô, tinha a tradição de entrar pela rampa do metrô, porque o lado direito sempre pertenceu ao torcedor do Vasco da Gama. Mas a gente sempre se encontrava na estátua do Bellini, que era um ponto de referência, né? Melhor para a gente se encontrar. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Celular, acho que a gente nem sonhava em ter. Eu estava começando, era só rico que tinha. E um amigo meu, cara, de infância, o Maurício, flamenguista, né? Quando eu estava indo para o ponto de ônibus, eu encontro ele caminhando também pelo mesmo caminho e parei para conversar com ele. Eu falei, tá indo para onde, cara? Ele, pô, tô indo pro jogo. Eu falei, o quê? Vasco e Botafogo? O que tu vai fazer no Maracanã, cara, para ver Vasco e Botafogo? Ele, cara, eu vou assistir o jogo. Eu gosto de assistir, entendeu? Independente do time que jogar, o Maurício, ele tinha essas coisas. Detalhe, ele era flamenguista assumido, fanático, vibrava, torcia, ia para jogos, né? Como todo torcedor que acompanha o clube dele. Porém, ele era sócio do Vasco, tá? O avô dele era o saudoso seu Lino, né? O avô dele era vascaíno. Tinha um título proprietário do Vasco da Gama. Ele chegou a jogar nas divisões de base do Vasco, lá no Mirim, no Infantil, lá. Ele chegou a jogar uma época, mas não foi à frente, ele não quis continuar. Mas ele era sócio do Vasco, cara. Ele tinha título proprietário, ele podia votar, inclusive. Ele, como flamenguista, ele era sócio do Vasco. E ele falou que ele estava indo pro jogo. Eu falei, não, eu tô indo pro jogo, quero ver o jogo, quero me distrair, não sei o quê. E ele acabou indo para a torcida do Vasco comigo, né? Aí encontramos meu tio lá. E detalhe, cara, vou contar um detalhe para vocês, engraçado dessa partida. Ah, não, minto, cara, minto. Não foi esse jogo, não. Não foi esse jogo, não. Não foi esse jogo, não. Ou foi, cara? Eu não me lembro, cara. Não. Esse jogo eu fui sozinho. Tá? Esse jogo eu fui sozinho. Porra, cara, agora não. Teve dois jogos Vasco e Botafogo que o Vasco ganhou. Um Vasco ganhou de 2-0 e o outro foi de 2-1 de virada, tá? Eu não me lembro se foi esse que o Maurício, esse meu amigo, foi comigo ou não, tá? Eu não me lembro, tá? O que eu me lembro é o seguinte. O Vasco começou a atacar pro lado da torcida do Botafogo primeiro, né? Minto, o Vasco começou a atacar para o lado da sua torcida primeiro, coisa que não era normal. Geralmente, o Vasco começava, os outros times, os adversários também, começavam a atacar para a torcida adversária, para no segundo tempo atacar para o lado da própria torcida. E nesse dia, né, particularmente, excepcionalmente, o Vasco começou a atacar o primeiro tempo para a torcida do Vasco, né? Aí no segundo tempo foi o contrário, inverteu o campo e o Vasco começou a atacar para a torcida do Botafogo. Aí quando vira para o segundo tempo, um lance logo no início do segundo tempo, o Túlio Maravilha, né, que fez sucesso, artilheiro do Botafogo. O Botafogo na época tinha um timaço, tá? Tinha acabado de ser, era o atual campeão brasileiro naquela época, em 95. O Botafogo foi campeão brasileiro. Tinha Túlio, tinha Donizete, tinha Jair, acho que o Jair, não sei se estava no Botafogo, não, o Jair não. Era Túlio, Donizete, olha, o time do Botafogo tinha Wagner no gol, que era um excelente goleiro. Eu, se não me engano, o Leandro Carequinho, o Leandro Ávila, que veio do Vasco, estava no Botafogo. Eu falei que ele estava no Vasco. O Leandro Ávila não estava mais no Vasco, não. Ele estava jogando no Botafogo nessa época, tá? E o time do Botafogo era um timaço. Eu não tô lembrado aqui alguns jogadores ali protagonistas. Eu me lembro mais do Donizete e do Túlio Maravilha, tá? E do Leandro Ávila, que vestiu a camisa do Botafogo e foi campeão brasileiro, inclusive, tá? E o time do Botafogo era o atual campeão brasileiro na época, e o time do Vasco era fraco. O time do Vasco ainda era fraco, mas o Edmundo, né, tinha voltado, estava naquele ataque do Vasco da Gama,
E o Túlio, né, o Túlio Maravilha, que era o maior artilheiro aí do Brasil na época, recebeu uma bola alçada dentro da área e ele estava impedido. Ele recebe a bola sozinho dentro da área e cabeceia para dentro do gol, encobrindo inclusive o Carlos Germano. Aquela época o futebol era várzea, cara. O futebol era, sabe, era bagunça, entendeu? Então o Eurico invadiu o campo, o Antônio Lopes invadiu o campo, que já era técnico do Vasco, para protestar contra o juiz. O juiz, acho que era o Jorge Travassos, se eu não me engano, vocês vão ver aí na ficha técnica. Eles invadiram o campo, aí foi aquela confusão, o jogo parado, um caralhão de tempo, não sei o quê, e discute dali, discute daqui, e recomeça a partida. O Vasco teve uma falta do lado direito da área, meio que sem ângulo. E o Vasco tinha um atacante chamado Ranieri, um meio atacante, na verdade, né? Que era contestado pela torcida muitas vezes, né? E o Ranieri, ele bateu a falta direto, cara, de perna esquerda. A bola fez uma curva, igual o gol do Marcelo contra o Urubu, do jogo anterior que eu mostrei para vocês. Só que foi do outro lado, foi na baliza do lado de lá, da torcida do Botafogo. A bola fez uma curva, foi lá no canto, só que teve a contestação de que o lance era em 2 toques. O Botafogo reclamou que o juiz ele tinha feito um sinal assim, com o braço inclinado para frente, né? E não para cima, apontando a falta, um braço inclinado mostrando que a falta era em 2 toques. E o Ranieri bateu direto. E o juiz validou o gol. Ficou por isso mesmo. No finalzinho, aí tinha um lance, cara, que tinha um amigo meu, lembra do amigo meu que eu falei que era o Cosminho, que era vascaíno, mas que me chamava de pé frio, que era um vascaíno estranho, que a gente não se dava muito bem, e que às vezes ele estava de boa maré, me levava para o jogo, que ele tinha carro e me chamava para ir, e aí tinha vezes que ele não queria saber, ficava me sacaneando, falava que eu era pé frio, e toda vez que eu ia o Vasco perdia. Então, no primeiro tempo eu estava vendo o jogo num lugar na arquibancada, eu estava ali perto da TOV, perto da antiga tribuna de honra. No segundo tempo eu passei para o lado de lá, eu fui para a outra extremidade da arquibancada ali, perto ali da parte neutra, né, da parte ali que fica as duas torcidas juntas, não sei o que. Hoje em dia é o setor oeste do Maracanã. Eu fui para aquele lado ali, mas da torcida do Vasco, tá? Na torcida do Vasco, inclinada, onde eu vi o gol do Cocada. Aí eu vi o jogo dali e deu mais sorte. O Vasco vira o jogo com o Edmundo, e o Edmundo, se eu não me engano, estava impedido também, tá? A bola ali sobrou para ele, o Edmundo pegou, chutou no canto, rasteiro, e eu tinha na memória há muito tempo que aquele gol tinha sido do Carlos Alberto Dias, mas não, cara, foi do Edmundo. O gol foi de virada dessa partida, foi do Edmundo. Eu vi ontem, agora, esse jogo novamente no YouTube, eu vi que o gol de virada foi do Edmundo, e eu saí comemorando, saí gritando, saí correndo para a direção da parte neutra ali, para sacanear o torcedor do Botafogo, caramba, 4. No final do jogo, para eu sair, para sair para a saída da UERJ, eu tinha que voltar o anel todinho. Eu tinha que sair dali e voltar para onde eu estava, na arquibancada, né, para poder sair na saída ali da rampa da UERJ. E no caminho eu encontrei, cara, 2 conhecidos lá do Caxambi, onde eu morava, que era amigo desse Cosminho, que eram vascaínos, eram 2 irmãos, se eu não me engano, era o Alexandre e o irmão dele. E quando eu passei de cara com eles no Maracanã, eu falei, avisa pro Cosminho que pé frio é o caralho. Aí os caras ficaram olhando e rindo de mim assim, não sei o quê. Pé frio é o caralho. Eu saí gritando na cara deles assim, porque ficava o Cosminho fazendo a minha fama e o resto ia atrás, né? Esses caras moravam na mesma rua do tal do Cosminho. Esses caras moravam na mesma rua, eram amigos dele também e eram vascaínos também. E eu falei para ele, ó, avisa pro Cosminho que pé frio é o caralho. Aí passei e fui embora. Os caras ficaram assim rindo, achando graça, não sei o quê. E esse jogo foi memorável, a lembrança que eu tenho dessa partida, e eu vou trazer os melhores momentos das 2 partidas, tá? Do Vasco 1-0, gol do Clóvis, 95, que foi uma encarnação geral, e do Vasco vencendo de virada 2-1 em 96, né? O gol do Túlio pelo Botafogo e o gol do Ranieri de falta, sem ângulo, e do Edmundo, que virou a partida. Aí eu acho que o Edmundo, só para concluir, o Edmundo estava impedido, né? Acho que no gol, aí foi a vez
dos dirigentes do Botafogo invadiu o campo. Invadiu o campo lá o tal do Montenegro, que era presidente do Botafogo, que era o presidente lá do Ibope, né? Que fazia pesquisas, a pesquisa do Ibope e tal, acho que ele era o presidente do Ibope na época. Carlos Augusto Montenegro invadiu o técnico do Botafogo, a comissão técnica, invadiu o campo também para tirar satisfação com o juiz. Foi aquele auê, foi aquela bagunça, aquela coisa do futebol brasileiro de antigamente, né, cara? Mas o futebol raiz, né? Vamos dizer assim. E foi uma sacanagem geral, foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado. A partida memorável que eu carrego na minha lembrança até hoje, por causa desses episódios aí, né? Inusitados, que só o futebol brasileiro protagonizava naquela época. Fica aí com os melhores momentos dessas duas partidas. Vasco 1, Botafogo 0 em 95, gol do Clóvis, e Vasco 2, Botafogo 1 em 96, né, gol de Ranieri e do Edmundo, aí o gol da virada e o gol do Túlio pelo Botafogo. Fique com Deus. Saudações vascaínas. Daqui a pouco tem Vasco às 4 horas. Eu fui. Você viu o Wilson. E o Vasco bota velocidade de lançamento pro Clóvis. Condição legal, pintou o gol. Olha o Clóvis, sem goleiro. Olha o gol. Gol! É do Vasco! Clóvis! Clóvis! Aproveitando o lançamento do Luizinho. Condição legal, botou velocidade. Driblou Wagner. Belíssimo gol! Clóvis! Primeiro gol do jogo, Vasco 1, Botafogo 0. Clóvis! Luiz Carlos foi o 12º gol do artilheiro nesse Campeonato Carioca. Fernando Calazans, 1-0 Vasco. Um descuido da defesa do Botafogo, mas temos que exaltar a velocidade do Clóvis para pegar, alcançar esse passe em profundidade do Luizinho. Foi excepcional. É impressionante a rapidez desse jogador, a maneira como ele se desvencilhou da defesa, né? Parecia até que ele estava impedido, não estava, que ele apareceu. No Maracanã, Vasco e Botafogo, segundo tempo, Túlio de cabeça faz o gol número 101 em Campeonatos Brasileiros. E para comemorar aí uma dança especial. Mas houve bronca. O técnico Antônio Lopes e os dirigentes do Vasco reclamaram impedimento no lance, invadiram o campo para agredir o árbitro Jorge Travassos. Antônio Lopes e Eurico Miranda são expulsos e o jogo é interrompido por quase 20 minutos. Botafogo ganhando por 1-0. Aí uma falta para o Vasco, depois de toda aquela bulha. Ranieri acerta no cantinho e empata. Vasco 1, Botafogo 1. Aí Luizinho lança Edmundo, ele dribla o goleiro e vira o jogo. 2-1 e mais confusão. Aí é a vez do presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, invadir o campo para reclamar. O Fluminense mudou, passou a perder em casa, hoje para o Paraná, 2-0. O Flamengo perdeu, mas fora de casa, 1-0 para o líder Palmeiras. E o clássico Botafogo e Vasco entra para a história por causa do omisso juiz Jorge Travassos e do papelão vergonhoso dos dirigentes dos dois times. 8.852 pessoas foram ver Botafogo e Vasco no Maracanã. O primeiro lance é do Vasco. Pedrinho chuta de virada, a bola passa muito perto. Mais Vasco. Edmundo abre para Pimentel, que cruza. Macedo chuta, a bola bate em Gonçalves e quase surpreende Wagner. Túlio só aparece aos 18 minutos. Ele cai na área e pede pênalti de Luizinho. Veja por outro ângulo. Foi ou não foi pênalti? O Botafogo assusta. Cleiton tenta um chute, Túlio, sozinho na cara de Germano, erra a cabeçada. O susto agora é para os alvinegros, a bomba de Edmundo e o voo cego de Wagner. Atenção para o lance mais polêmico do primeiro tempo. Luizinho lança Macedo. A defesa para, o atacante dribla Wagner, mas o goleiro se recupera e abafa o toque de Macedo. Veja de novo.
Gritaria geral. Os vascaínos pedem pênalti e os botafoguenses pedem a cabeça do Bandeirinha. Um lance de categoria de Túlio. O passe até Mauricinho dentro da área. Mas o chute é péssimo. Agora, o último lance do primeiro tempo. Dentinho telegrafa o chute. Chuta e Germano cai para fazer a defesa. 0-0 e vaias gerais. Segundo tempo. E que segundo tempo! Aos 5 minutos, Mauricinho levanta na área e Túlio, sozinho, cabeceia no canto. Botafogo, 1-0. E Túlio comemora fazendo a dança do bumbum. E o vexame começa ali mesmo. Antônio Lopes, técnico do Vasco, invade o campo alegando o impedimento de Túlio. Jair Pereira, técnico do Botafogo, também entra e tenta segurar Lopes. Eurico Miranda, dublê de vice de futebol do Vasco e deputado federal, também invade. O juiz Jorge Travassos se manda para o vestiário. Fica lá 7 minutos e na volta diz que Antônio Lopes e Eurico Miranda estão expulsos. Eurico não aceita e diz que só sai se Jair Pereira for expulso também. Jair fica, mas Antônio Lopes vai para uma cabine e Eurico segue para o túnel. E o jogo recomeça após 21 minutos de paralisação. Edmundo sofre falta de Bruno Carvalho. Ranielli bate e empata. Os botafoguenses reclamam que Travassos teria levantado o braço, indicando falta a ser cobrada em 2 toques. 4 minutos depois, mais confusão. Luizinho lança Edmundo. Ele faz Vasco 2-1. Veja por trás. Será que havia impedimento? Aí o vexame é do presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro. Ele invade o campo e acusa o juiz Jorge Travassos. Você foi pressionado, não foi? Gonçalves faz sinal de que o Botafogo foi roubado. Não adianta, gol confirmado e fim de jogo. E mais confusão. Nova invasão de campo, pressão no juiz e outro vexame do futebol tetracampeão. Final do mico, Vasco 2, Botafogo 1. Todo mundo viu o que aconteceu no jogo. É só parar o tempo e ver lá. O primeiro e o segundo gol do Vasco. Isso é um absurdo. O seu Eurico Miranda sempre quer ganhar o jogo no peito. E mais uma vez ele conseguiu. Quer dizer, estava 1-0, entrou em campo, ele se esqueceu. Que logo no primeiro tempo o juiz deu uma jogada que era impedimento, claro, não marcou. Na hora do gol fez aquela palhaçada toda. E agora tá aí, conseguiu ganhar um jogo com 2 gols ilegais. Isso não existe, é um absurdo.